Eduardo Mateve foi o símbolo de uma nova era em Passo Fundo. A gente pode dizer que na construção civil e no desenvolvimento de Passo Fundo a gente teve o antes de Eduardo Mateve e depois do Eduardo Mateve, né? Foi um empreendedor, um desbravador, uma pessoa com ideais fortes, com atitudes sempre positivas, que sempre pensou no melhor para a nossa entidade. Foi o nosso líder maior. Ele tinha esse lado de muita garra, muita batalha. Eduardo Mateve, além de fundador do Sinduscom e idealizador de tudo isso, foi uma pessoa que sempre brigou, sempre lutou pelas causas, né, do nosso setor. Daquela pessoa positiva, batalhadora, lutadora, para quem não existia coisa impossível, existia coisas difíceis, mas nunca impossíveis. Um líder que pensou tudo isso nesse Sinduscom, nesse prédio, nesse sindicato que começou muito lá atrás, com esforço, com dedicação. Isso aqui era a vida dele. Eduardo Mateve, para mim, foi uma inspiração. Ele sempre pensando no coletivo, jamais pensando em si. Um empresário de sucesso, firme, arrojado. Não tem como desprender ou não lembrar de Eduardo Mateve sem lembrar do Sinduscom. O Eduardo era uma pessoa assim, extremamente agregadora e amigo sincero. Ele nunca pensou em si, sempre falava em grupo. Tanto é que ele tinha um lema, que esse lema era o que mais nos motivava, que era o lema um por todos, todos por um. O jeito Mateve de ser era um misto de uma pessoa briguenta, sempre falava que ele era um briguento do bem, e uma pessoa amável ao mesmo tempo, né, que todo mundo admirava e gostava pelo jeito engraçado, muitas vezes, o jeito impetuoso. Todo mundo tem muito uma visão do Eduardo Mateve como uma pessoa muito sisuda, fria, como diz, né? Ele era uma pessoa de grandes batalhas, mas por trás das câmeras, digamos assim, com aquelas pessoas que conheciam ele muito mais a fundo, ele era um baita de um mantegão. Aquele cara que se emocionava muito facilmente, chorava muito facilmente. Ele era um cara muito convicto, um cara extremamente focado naquilo que era o objetivo e não desistia nunca. Ele é um cara que batalhou toda a vida, construiu muito a partir do nada. Não viria outra pessoa para levantar essa bandeira lá nos anos 80 lá e buscar todo esse movimento que hoje concretiza uma entidade de mais de 45 anos. Arrojo, as ideias visionárias, né? E o espírito de liderança. Ele sempre teve esse espírito de se sobressair, de estar com as ideias dele que prevalecesse. E um dia eu chamei ele e disse assim: você me chamou aqui para ser presidente, agora você vai me ouvir também, não só eu ouvir você. Daquela instante para frente, fomos os melhores, grandes amigos, e ele me respeitando. Ele tinha um coração muito grande. Ele tinha uma personalidade muito forte, era uma pessoa muito impositiva, mas ao mesmo tempo era aquele a quem a gente podia confiar. Ele tinha uma cara séria, fechada, mas aquilo por dentro tinha um coração de ouro. E se você tem uma relação de confiança e amizade dele, você tem tudo com ele. Como amigo, ele era uma pessoa fantástica, sempre pronto para tudo. A lealdade, eu acho que é a palavra fundamental quando se fala em amizade com o Mateve. Ele era um amigo muito leal, não te deixava, ele sempre falava isso: ninguém aqui vai deixar ninguém nunca na mão. Fazia o Mateve sorrir e dizer que ele estava certo. Então ele estava sempre pronto para uma brincadeira saudável e era uma pessoa fantástica. Para mim, a lembrança marcante com o Mateve foi a entrega da sede e naquele momento que a gente decidiu e trazer o nome dele, né, para o nome da sede, para mim foi muito marcante. Tenho fotos guardadas e lembro muito da expressão dele naquele momento que ele leu a placa e viu que o nome dele estava
eternizado, né, na entidade, no Sinduscom, para mim foi bastante marcante. No momento que ele começou a se dedicar e criar e fundar o Sinduscom, ele ajudou toda a cidade a se desenvolver. Ele construiu um ideal, que foi um ideal de vida e um ideal de trabalho. Ele foi um agregador, ele foi um cara que uniu as construtoras. Lá atrás ele teve essa ideia e esse sonho se realizou. Falar em Sinduscom já vem na memória de qualquer um o Eduardo Mateve. Foi o fundador, foi o mentor de tudo. Já deixou, né, um grande vazio, mas as suas ideias com certeza vão ficar vivas para sempre. Ele deixa um grande legado e construiu uma comunidade, vamos dizer assim, que se uniu muito, né? E que traz uma frase que ele sempre usava de ser um por todos, todos por um, né? Então acho que ele uniu a classe da construção civil e também fez grandes amizades e grandes companheiros. Não foi só essa estrutura, né, que ele plantou a semente para se construir essa parte da estrutura do sindicato, mas o legado moral do sindicato. Porque o Sinduscom e o Mateve é uma conexão que talvez nenhum presidente consiga ter, sabe? É uma história de amor. Ele vai continuar presente no nosso coração e nessa obra magnífica que ele idealizou e a gente, a várias mãos, construímos. Em cada canto dessa entidade aqui tem o dedo dele, então acho que a presença dele vai continuar para sempre aqui. É uma lembrança que vai ficar sempre na minha memória, é o apelido que ele me deu dentro do sindicato, né? Como eu fiz parte dessa transição entre a velha guarda e a nova guarda, né, digamos assim, que ele chamava, ele dizia que eles eram os dinossauros, né? E então, eles carinhosamente, ele principalmente, né, me apelidou de Baby Sauro. Mateve, nesses 45 anos, é um filho adulto que você ajudou a criar lá atrás. E tu tem que ter muito orgulho desse filho que vai deixar raízes e vai impulsionar o teu sonho e o sonho de todos nós. Obrigado, Mateve, por todos os conselhos, os sorrisos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado tanto pelas coisas, pelas chamadas ou pelos puxões de orelha, quanto pelo apoio que ele nos deu aqui. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Não sei se eu disse tantas vezes quanto ele mereceria. Muito obrigado, Mateve. Fique com Deus. Você que ingressa conosco, você tem que se demonstrar por todos. Que todos serão por ti. É um por todos e todos por um.